5. Diabetes, asma, tuberculose, arboviroses e anemias. Esses são os 5 disparados temas mais relevantes da clínica. E aí fica assim, tem a psiquiatria também, né, que é um bloco importante no INEP. Só que a psiquiatria, ela acaba entrando dentro das questões, geralmente, de saúde coletiva, né, de medicina de família e tal, acaba entrando nesse território do INEP. Então, tirando a psiquiatria, claramente, esses 5 temas se destacam, claramente. A gente já teve a oportunidade de conversar de diabetes, né, no contexto de complicação aguda, já teve a oportunidade de falar de asma 2 vezes, tanto de crise quanto de ambulatório. Já teve a oportunidade de falar de anemias, no contexto de anemia megaloblástica, um pedacinho de anemias. Já teve a oportunidade de falar de tuberculose latente, um pedacinho da tuberculose. E chegou a vez da gente falar de dengue, um pedaço das arboviroses. O pedaço que o INEP mais gosta, embora o INEP, diferente da maioria das bancas, goste também das outras arboviroses. Gosta sim. Mas tem que falar de dengue, papai. Dengue é o que há. A dengue é uma doença muito importante na nossa rotina e é uma doença que geralmente a gente não tem muita dificuldade de estudar e de entender, porque quem nunca teve o febrão da dengue? Quem nunca teve aquele sentimento de que passou um caminhão por cima de mim, né? Quem nunca? Então, dengue é uma doença muito palpável. Muito palpável. E é uma doença benigna. Dengue é uma doença benigna. Dengue é uma doença que habitualmente tem um final feliz. O indivíduo tem febrão, dor pelo corpo, pode ter cefaleia, pode ter, enfim, manifestações muito variadas, que a gente conhece muito bem, mas tipicamente é um quadro que se resolve e tudo fica bem. Essa é a história clássica da dengue. No período de 3, 4, 5, 7 dias, a coisa se resolve e vida que segue. Esse é o padrão da doença. Essa é a dengue clássica. Mas, obviamente, se fosse só isso, a gente não ia perder tempo conversando sobre dengue. Não ia. Tu já viste questão de prova sobre resfriado? Já viste? Não tem, papai, porque não mata ninguém. Resfriado é estado de espírito. A mesma coisa, a dengue, se fosse só isso, a gente acaba tendo que falar, tendo que estudar sobre dengue e tendo que se importar com as questões do INEP, porque dengue é um problemaço para a nossa rotina pela possibilidade de complicar. E por que dengue pode complicar? Porque é infecção. E infecção bacteriana, infecção viral pode complicar. Como? Com sepse. O indivíduo com infecção viral ou bacteriana, veja, outras também, mas essas principalmente, viral e ou bacteriana, pode desenvolver resposta imune exagerada para matar um bichinho de nada, nem precisava de tanta resposta, e uma resposta imune exagerada que pode ferrar com o nosso corpo. Esse é o problema da dengue. Esse é o problema. É que o indivíduo pode evoluir com manifestações de gravidade por conta de resposta imune anormal. Em outras palavras, é sepse. E é muito importante entender dessa forma para a gente não achar que dengue é uma doença de outro mundo. Não, ela é do nosso mundo mesmo. É uma infecção como qualquer outra. E que quando complica, a resposta imune anormal pode fazer com que alguns órgãos deixem de funcionar adequadamente. Disfunção orgânica pode perturbar pulmão, cérebro, coração, rins, fígado, disfunção orgânica. Isso é sepse, isso é a dengue complicada, isso é a chamada dengue grave. Muita atenção. A gente se importa com dengue pela possibilidade de o indivíduo evoluir para formas graves da doença. Infelizmente, é uma minoria de pacientes que fazem isso. Mas é uma possibilidade. Esse é todo o estresse dentro da dengue. A disfunção orgânica, por sinal, pode envolver de fato qualquer órgão. Veja, o indivíduo com dengue que tem alteração da função renal, disfunção orgânica. O indivíduo com dengue que tem alteração do estado mental, disfunção orgânica. Tudo isso caracteriza a dengue grave. No entanto, nessa pegada de revisão, a gente precisa assumir aqui que, apesar de qualquer disfunção orgânica poder ser vista na dengue grave, existem 2 cenários que saltam os olhos. 2.
é a disfunção cardiovascular, cardiocirculatória, a disfunção hemodinâmica. Os indivíduos com dengue grave, com a resposta imune anormal, promovendo disfunção orgânica, têm habitualmente uma doença na microcirculação, tem aumento da permeabilidade vascular, faz com que o indivíduo perca líquido para o terceiro espaço. Isso é um dos elementos que faz parte da fisiopatologia da dengue grave, da dengue evoluindo mal. Quando isso acontece, é natural imaginar que o coração possa sofrer, né? Está perdendo líquido, não é? É um ponto. Obviamente o coração pode sofrer de outras formas no contexto da resposta imune anormal, mas o fato é que sofrendo o coração, a gente caracteriza o indivíduo como tendo disfunção cardiocirculatória, isso é dengue grave. E o sofrimento, o grau extremo dele, é o indivíduo chocar. Mas a gente não precisa esperar o indivíduo chocar. Se a pessoa demonstrar que tem algum estigma de que o status hemodinâmico não esteja preservado, é dengue grave. Por exemplo, extremidades frias com pulsos filiformes, perfusão periférica comprometida, o indivíduo com pressão convergente. Veja, pressão convergente é algo que precisa nos chamar a atenção. Pressão convergente é quando a diferença da sistólica para a diastólica está muito pequenininha, sabe? 20 milímetros de mercúrio, menos que isso. Está muito próxima a sistólica da diastólica. E por que isso pode acontecer e indicar disfunção circulatória? Isso é importante, hein? Por quê? Por quê? No cenário da disfunção cardiovascular, o indivíduo pode, por conta da falência do sistema, ter redução da pressão sistólica, ok, ela cai um pouquinho, mas a diastólica sobe. E por que a diastólica sobe? Porque na tentativa de controlar o problema, na tentativa de controlar desesperadamente, a gente gera um pequeno grau de vasoconstricção periférica. Vasoconstricção periférica promove uma pequena elevação da pressão diastólica. Então, cai a sistólica, sobe a diastólica, resultado, pressão convergente. Então, esse elemento é um cenário de que tem uma desregulação extrema do sistema. Entendeu? Todos são pontos que fazem a gente dizer que o indivíduo não está bem. Isso é comprometimento cardiocirculatório, isso é dengue grave. Esse é um dos sistemas clássicos de disfunção orgânica da dengue. Assim como a disfunção hematológica. A disfunção hematológica é um marco da dengue e acontece por vários fatores. Não importa saber os fatores. Importa entender o resultado final da equação. Sangramento grave. Sangramento grave, por definição, é o sangramento que a gente olha para o indivíduo e fala: meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa aqui. Vamos resolver, entendeu? Isso é sangramento grave. Geralmente é sangramento digestivo, sangramento intracraniano, entendeu? Sangramento genital que não seja menstruação. Isso é sangramento grave. A gente olha e fala: meu Deus, tem que fazer alguma coisa, está jorrando sangue ali da pessoa. Não é epistaxe. Assim, tu olhas alguém com epistaxe, fala: meu Deus, corre para... Tu falas isso? Tu não falas isso. Tu não falas. Veja, essa é uma definição minha de sangramento grave. E é uma definição minha que eu acabei criando porque a definição de sangramento grave é muito variada na literatura. Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada. Não existe no livro uma definição de sangramento grave. Não existe. No livro não existe. Não existe. No manual de dengue, por sinal, o Ministério dá alguns exemplos, mas no livro não existe. É porque sangramento grave, ele geralmente é utilizado como um parâmetro em estudo. Quando a gente quer testar, por exemplo, eventos adversos de evolução de doença ou de fármacos. E aí cada autor define do seu jeito. Entendeu? É o sangramento que promove redução de 1 grama por decilitro de hemoglobina, ou de 2 gramas por decilitro de hemoglobina em relação ao basal. Cada um do seu jeito. No fim das contas, é melhor a gente entender qual é a ideia. E a ideia é essa que eu estou falando mesmo. É quando a gente olha para a pessoa e fala assim: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Entendeu? Tu vai fazer uma coisa com epistaxe? Me poupe. Tu farias alguma coisa se tu visse alguém com petequias? Claro que não, né, papai? Petequia todo mundo tem, entendeu? Isso não é sangramento grave, por sinal. Petequias, sangramentos pontiformes na pele, petequia faz parte do contexto de dengue clássica. Atenção, hein? A dengue zona de todos nós do dia a dia, a dengue com febrão, com dor pelo corpo, dor retorbitária e tal. Essa pode se acompanhar de petequia e tá tudo bem.
Não tem estresse. Petequia faz parte do cenário de dengue clássica. Desse jeitinho. Não é dengue grave. É dengue de boa, habitualmente. Esses extremos precisam ser muito bem reconhecidos no contexto da dengue, porque isso muda a nossa postura diante do paciente. Precisam ser reconhecidos. O único detalhe, né, é que não é porque a pessoa tem dengue febril, clássica, que não tem sinal de gravidade, que vai ficar assim o tempo inteiro. Não. Ninguém, enfim, um mosquito pica a pessoa na hora, ai, tô dengue grave. Não, não é assim, né? É importante a gente reconhecer os extremos e lembrar sempre que o indivíduo com dengue febril hoje pode, em algum momento, evoluir para a dengue grave. Infelizmente, a história das doenças é assim e na dengue não é diferente. Tipicamente, os indivíduos que evoluirão para a dengue grave fazem isso por volta do 3º, 4º ou 5º dia da doença. Por sinal, de uma forma bem tenebrosa. É que a pessoa está lá no 3º dia da doença, febrão, dor pelo corpo, reclamando, dengoso pra caramba, e aí de repente a febre vai embora. Acabou a febre. Pessoal, massa! Vou me divertir hoje. Só que não. É exatamente no momento da defervescência que as pessoas que poderão evoluir para dengue grave podem manifestar disfunção orgânica. Veja, não é que a pessoa com dengue, a febre sumindo, se ferrou. Não é isso. A maioria das pessoas com dengue que a febre foi embora se deram bem, resolveu. Mas as que evoluirão para dengue grave, geralmente tem essa historinha. 3º, 4º, 5º dia, a febre vai embora e a disfunção orgânica pode aparecer. Tenebroso, né? Tenebroso. Um capeta que fez uma doença dessa. Pois é. É um capeta, mas teve uma certa intervenção divina porque a gente tem sinais para pensar que a pessoa talvez esteja evoluindo mal. Muita atenção. A gente precisa observar criteriosamente os indivíduos para perceber indícios de que a pessoa esteja evoluindo para a forma grave da doença. O universo nos alerta, o universo nos alarma com os famosos sinais de alarme de dengue. Não precisa memorizar, não precisa. Sinal de alarme de dengue é tudo aquilo que não faz parte do quadro padrão da doença. É tudo aquilo estranho na evolução da pessoa, mas que também não indica que a pessoa tenha gravidade extrema. Não tem disfunção orgânica instalada. Mas é algo que a gente olha na pessoa e fala assim, cara, olha, eu não vou mandar você para casa, não. Eu não sei, não tem alguma coisa aqui que não está legal. Não precisa memorizar. Vai por mim que não precisa. Por sinal, o INEP não tem como característica perguntar assim, são sinais de alarme na dengue? Não. O INEP traz um cenário clínico, e no cenário clínico tem lá as manifestações do indivíduo, tal. Se tivesse um alarme vai estar no meio da história, e quer que a gente defina o que a pessoa tem e o que tem que fazer. Geralmente esse que é o ponto. A gente não precisa memorizar a lista, precisa entender a ideia, cara. Eu juro que só entender a ideia, eu juro, é tudo aquilo que não é o padrão, mas que ainda não é a gravidade extrema. É aquilo que não dá coragem de mandar a pessoa para casa. Por exemplo, um indivíduo que tenha vômitos incoercíveis. Putz. Senhor, o senhor está de alta. Senhor, o senhor está de alta, viu? Como é que tu vai mandar a pessoa para casa assim, papai? Que jeito? Que jeito? Dor abdominal intensa. Como é que tu vai mandar a pessoa para casa assim? Como? Letargia / irritabilidade nas crianças piquititinhas. Como é que tu vai mandar para casa desse jeito? Perceba que letargia é diferente da pessoa estar dengosa, né? Ai, estou incômoda. Letargia é o status de redução do processamento, né? das informações. A pessoa está muito atrapalhada. É diferente da pessoa estar incomodada. Vai mandar para casa? Não dá para mandar para casa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A regrinha é simples desse jeito. É algo que não é banal, mas ainda não é grave. Quer ver só como é desse jeito? Sangramento de mucosa. Petequia. Epistaxe.
Petequia não, perdão. Epistaxe, gengivorragia. Petequia é sangramento padrão, dengue febril. Hemorragia digestiva é dengue grave. Mas epistaxe, sangramento gengival, sinal de alarme. Entendeu? A pressão tá boa. Dengue febril. A pressão tá baixa. O indivíduo tá chocado. Pressão tá baixa, o indivíduo tá chocado. Dengue grave. Hipotensão postural. Sinal de alarme. Entendeu? O raciocínio é esse. É só parar e dizer assim, peraí. Isso daqui, essa manifestação aqui. Né? Isso faz parte de dengue clássica? Não. É disfunção orgânica? Também não. Então é sinal de alarme. Mandaria a pessoa para casa desse jeito? Não mandaria. Talvez os únicos 2 elementos que a gente precise ter uma atenção redobrada no contexto dos sinais de alarme são dados adicionais, complementares, de exames complementares. São dados que, na verdade, nos indicam que existe a evolução no contexto fisiopatológico para dengue grave. Esses talvez mereçam um pouquinho de atenção. Mas o raciocínio também é simples. Que pense comigo, quando o indivíduo começa a evoluir para formas graves, antes de ter as manifestações clínicas de disfunção orgânica, o indivíduo sofre com doença na microcirculação, começa a perder líquido para o terceiro espaço e tal. Tudo bem. Se a pessoa estiver perdendo líquido para o terceiro espaço, o que pode acontecer? O líquido vai acumular em algum local, não vai? Pois é, pode acumular nas serosas. A presença de derrame pleural ou a presença de ascite, líquidos cavitários, sinal de alarme. É forma grave? Não. Sinal de alarme. Entendeu? E, obviamente, se o líquido está escapulindo vaso afora, o que está dentro do vaso ficou mais concentrado. Aumento do hematócrito. É dengue ok? Não. É dengue grave? Ainda não. Que disfunção orgânica é essa? Mas é um indício de que o indivíduo possa evoluir para formas graves. Aumento do hematócrito, outro sinal de alarme. Esses são os sinais de alarme clássicos. São os sinais que a gente precisa ter atenção para ficar de olho, porque o indivíduo pode evoluir mal. É isso. A gente precisa lembrar dessa forma, porque é disso que o INEP gosta, e a maioria das bancas, por sinal. A maioria das bancas. As bancas não gostam de ficar perguntando de sorotipo de vírus, de diagnóstico. Veja, diagnóstico, cara, diagnóstico de doenças virais, e as arboviroses não fogem disso, é muito banal, né? Muito banal, porque segue rigorosamente a lei da infectologia, e a lei da infectologia, descrita pelo Hardwork, é que tem 2 formas de dar diagnóstico de doença infecciosa, ou achando o bicho, ou achando a resposta imune. 2 formas. Eu não conheço outra. Tem outra forma? Me diga outra forma. Ou acha o bicho, ou acha a resposta imune, que pode ser celular ou moral. No caso da dengue, a gente pode achar o bicho, ou pode achar a resposta imune, moral, anticorpo. Tá, mas como é que é a dinâmica? Dengue é uma doença autolimitada. A maioria das infecções são assim, né? Então a doença aparece, nos primeiros dias a gente pode achar o vírus. Uma das formas, por exemplo, é a pesquisa do antígeno S1, achar o vírus nos primeiros dias. Só que quando chega no 5º, estourando o 6º dia da doença, o vírus foi embora, papai. Já era vírus. Só fica a resposta imune, que por sinal a gente consegue começar a detectar a partir do 6º dia. Ou seja, até o 5º dia de doença, pesquisar o vírus, o antígeno S1 é uma das formas. A partir daí, sorologia. Na fase aguda da doença, a gente espera que o indivíduo tenha positividade de IgM. Geralmente está positivo IgM e IgG na fase aguda, né? Mas o IgM estará lá, na fase aguda. Depois, passou a fase aguda da doença, vai ficar IgG positivo por um belo tempo, talvez a vida inteira do indivíduo. Enfim, é assim que a gente define diagnóstico, mas isso é uma bobeira. Nessa pegada de revisão, não deveria nem ter falado isso. Deveria, porque isso aí é para estar medular na nossa dinâmica. O que eu preciso, na verdade, lembrar é que o entendimento das formas clínicas da dengue é tão crítico, mas tão crítico, porque é isso que define o que o INEP mais gosta, que é o alinhamento da conduta diante de pacientes com dengue. Basta entender as formas clínicas. Formas clínicas, dengue febril ou clássica, dengue grave e dengue com sinais de alarme. Essas são as 3 possibilidades de contexto de dengue. Veja, se a gente encontrar alguém na rua com dengue, oi, tudo bem? Não está tudo bem porque eu estou com dengue. Tem 3 opções. Ou a pessoa tem dengue febril, ou dengue sinal, ou dengue grave, entendeu? E aí, dependendo disso, a gente define a conduta. E o Ministério da Saúde do Brasil faz isso através da famosa classificação operacional. Classificação operacional que não mudou jossa nenhuma. Dia desse começou, que mudou, que será que mudou? Caramba!
Classificação operacional organiza indivíduos em 4 grupos, A, B, C e D. E eu, particularmente, acho que sempre que a gente estiver diante de cenários como esse, de estratificação e tal, a melhor forma de compreender é limitando o universo. Limite o universo. E a gente limita o universo observando os extremos. A, B, C e D. Quem é A e quem é D? Fácil. Entendendo isso, está tudo resolvido? Na dengue não é diferente. O indivíduo com dengue A, dengue classe A, é um indivíduo com dengue clássica, dengue febril, que a gente pergunta, o que você está fazendo aqui no pronto-socorro, cara? Daqui a pouco tem jogo da seleção brasileira. Você não vai ver o jogo da seleção brasileira? Né? Vai para casa. Você tem dengue A, sabe? Incomoda a pessoa e tal, dengue A, não tem, sabe, orienta, qualquer coisa volte aqui e tal, se hidrate, enfim, e ponto final, acabou-se. Dengue A. Se dengue A é dengue febril, o melhor dos cenários, quem diabos é dengue D? Dengue grave, né, papai? É dengue com disfunção orgânica. Muitas vezes cardiocirculatória, muitas vezes hematológica, enfim. Esse indivíduo é o indivíduo que mais nos preocupa. E se ele preocupa a gente pra caramba, pra onde é que ele vai? Pra UTI. Tem que receber suporte intensivo, mas obviamente, né? Enquanto o indivíduo não chegar no suporte intensivo, a gente traz a UTI. Isso é uma coisa importante dentro da medicina, sabe? Importante, muito importante. Estou na enfermaria do hospital e tem um paciente aqui que está gravíssimo, precisa ir para a UTI. Sim, papai. Enquanto não houver a vaga na UTI, a gente tem a obrigação de trazer a UTI até o paciente. Ah, mas o pessoal da UTI não vem. Não é isso que eu quero dizer, não. Eu estou dizendo de trazer o suporte que ele receberia lá. É uma responsabilidade nossa dar o suporte, entendeu? E pedir ajuda se não tiver muito habituado a alguma coisa, mas dar o suporte. Não tem que esperar a pessoa chegar na UTI, se ela precisa ser entubada, para ser entubada. Que conversa é essa? Eu já vi essas coisas acontecer. Que conversa é essa, papai? Corre, segura o elevador, vai, rápido. Que é isso? Calma. Estabilize a pessoa aqui, depois de estabilizar, transporta. Afinal de contas, a UTI não tem um pozinho mágico que resolva as coisas. Não é o ambiente da UTI que resolve. A pessoa vai precisar ficar lá porque precisa do suporte intensivo, alguém monitorizando o tempo inteiro, né? Esse é o ponto. Mas o paciente está lá com a gente, tem que se virar para estabilizar. E esse é um ponto importante de dengue grave. Dengue grave com disfunção orgânica habitualmente traz consigo disfunção cardiocirculatória e aí volume, suporte hemodinâmico. A recomendação, né, volumaço, né, 20 ml por quilo, né, logo de cara e tal, a gente vai monitorizando o indivíduo, enfim. Essa é a recomendação dos pacientes grupo D, suporte intensivo, monitorização laboratorial intensa, né, monitorizar albumina, hematócrito, enfim. Dengue D. Se esse é o D, quem é o C? É o que vem antes do D. Se D é dengue grave, antes de dengue grave quem vem? Dengue com sinais de alarme. Acabou-se. Dengue com sinais de alarme é o grupo C. E o que a gente faz nesse cenário? Esses indivíduos precisam ser admitidos no hospital, não precisa ir para a UTI, pode ficar na enfermaria, precisa ser hidratado e não mudou a regra da hidratação, não mudou. Veja, nós estamos evoluindo já há alguns anos na medicina para evitar protocolo carro-pipa. Protocolo carro-pipa era o protocolo que se fazia antigamente de volumão em todo mundo, sabe? Volumaço. Hoje, soroterapia dá meme, né? Dá meme. Então, a tendência hoje é a gente dar o volume que a pessoa realmente precise. Lá atrás, a recomendação para dengue tipo C tinha muito mais 10 ml por acabou. Depois a gente sente, vamos sentir a evolução da pessoa. Monitoriza clinicamente, monitoriza laboratorialmente, observa o que vai acontecer com o hematócrito, albumina, aí a gente conversa depois. 10 ml por quilo na veia. Essa é a regra do grupo C. Se a gente já sabe quem é o A, quem é o D, quem é o C, vai ficar fácil de ver quem é o B, né? Ou não. Porque tem 3 formas clínicas. E tem 4 estratos na classificação operacional. Não fecha a conta, né? Na verdade, fecha. É que na medicina, a medicina não é uma ciência exata. As coisas na medicina não são binárias. Não é sim ou não. Às vezes a gente fica em dúvida. E é para isso que existe o grupo B. O grupo B é para os indivíduos que não têm dengue grave, não são D de dado, não tem dengue com sinais de alarme,
Aparentemente tem dengue clássica, grupo A, mas sei não. Tem alguma coisa aqui que não tá legal. Eu queria mandar a pessoa para casa, mas sei não. Esse é o grupo B. É um indivíduo que o shape não tá muito legal. Entendeu? Entendeu? Explico. Cenários que a gente se preocupa por alguma razão que a pessoa possa evoluir desfavoravelmente e prefere dar uma olhadinha. Extremos de idade. Principalmente menos de 2 anos, mais de 65 anos. Gestante. Imunodeprimido. Indivíduos que tenham doenças crônicas. E aí, quando o Ministério foi elaborar o protocolo, né? O Ministério junta as pessoas, fica todo mundo sentado assim. Pessoal, vamos botar aqui doenças crônicas. Vamos lá. Lembrei aqui uma insuficiência cardíaca. Alguém diz outra aí. Outra doença renal crônica. Alguém diz outra, doença pulmonar obstrutiva crônica. Alguém diz outra, aí ficou aquele silêncio. Alguém falou asma, a pessoa, pô, asma, putz. Vou botar aqui. Ah, e bota aí também diabetes. Diabetes. Ah, bota aí também hipertensão. Tudo quanto é doença tá lá na lista do Ministério. Aí na hora que faltou criatividade, soltaram uma outra, enfim. Mas doenças crônicas, indivíduos que têm doenças de verdade. Não vale assim, eu tenho alergia a paracetamol, me poupe. Sabe? Não, isso aí não. Mas assim, tem doença de verdade, sabe? Orgânica e tal. Esse indivíduo fica em observação porque corre risco de descompensar a doença de base, né? Se for imunossuprimido, a resposta imune pode ser, enfim, imprevisível. Então, esses são indivíduos que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha e fala assim, cara, sei não, viu? Sei não. O jeitão aqui da pessoa tá ok, mas não sei. Não sei. Eu preciso dar uma olhadinha. Todos os cenários não sei são grupo B. E aí entra também a ideia das petecas. Porque veja. Tudo bem que não é sangramento grave. Tudo bem que não está escorrendo sangue pela gengiva, pelo nariz da pessoa, sangramento de mucosa, que é sinal de alarme. Tudo bem. Mas, cara, peteca, será que a pessoa não está começando a evoluir? Sabe? Tudo bem que faz parte do dengue febril, mas será que não é um indício de que vai evoluir mal? Entendeu? Então, petequia, é melhor a gente ficar de olho. É melhor a gente ficar de olho. É grupo B, a gente observa, hidrata por via oral, repete o exame daqui a pouquinho, vê o que está acontecendo com o hematócrito, sabe? É interessante pela dúvida. Entendo a fisiopatologia, mas é esquisito. E é tão esquisito que a gente avalia petequias bem profundamente. É que mesmo que a pessoa não tenha petequia, mesmo que não tenha, mesmo que ela chegue no pronto-socorro e fale assim, doutor, não precisa, olha, eu vim aqui porque ficaram enchendo o saco lá em casa, mas eu já vi no chat GPT que eu não tenho dengue grave, que eu não tenho essas coisas aí, eu não tenho esse sangramento que todo mundo fica desesperado, eu não tenho nada disso. Eu não tenho sinal de alarme, não tenho letargia, não tenho vômito, incoercíveis, não tenho isso. E eu também não tenho petequia, porque eu já vi como é que examina, não tenho petequia aqui. Pois é. Mas aí a gente precisa tirar a prova dos 9. Em outras palavras, a prova do laço. A prova do laço. Veja, a prova do laço. Não tem nada a ver com dengue. A prova do laço não é feita para dar diagnóstico de dengue. Prova do laço. Não. A prova do laço é um teste que busca avaliar se o indivíduo pode formar petequias de forma induzida. Esse é o objetivo da prova do laço. É checar se a pessoa tem talvez alguma doença vascular ou plaquetária, algum grau de desarranjo da hemostasia primária, que se a gente fizer uma forcinha, ela forma mais petequias que as outras pessoas. É esse o pensamento da prova do laço. É checar se realmente aquela pessoa está isenta de petequias. É isso. Entendeu? Se a pessoa não tiver petequias, faz sentido fazer a prova do laço. Mas se a pessoa já chegar com petequias espontâneas, não precisa fazer prova do laço. Isso é importante. Se a pessoa já chegar com sinais de alarme, não precisa fazer. Não, peraí, gente. Quem foi? Vocês esqueceram de fazer. A pessoa está com vômito incoercível aqui, tudo bem, mas tem que fazer a prova do... Não, por que tem que fazer a prova do laço? Se já é grupo C, papai, por que vai fazer a prova do laço? Por quê? Não tem que fazer, não. Entendeu? Se a pessoa estiver chocada, não tem que fazer prova do laço, não precisa, porque ela já é grupo D. A prova do laço
ela está indicada quando o indivíduo com dengue febril, que não tem sinal de alarme, que não é dengue grave também, não tem petecas espontâneas. Eu quero checar, deixa eu ver se você não tem mesmo. Aí a gente faz a prova do laço com todas as suas recomendações. Insufla, deixa um tempo insuflado, 5 minutos no adulto, 3 na criança, desenha um quadradinho, né? E aí do quadrado 2,5, e conta quantas petecas aparecem, 20 no adulto, 10 na criança, tal. Prova do laço positiva, opa, você é grupo B. Entendeu? E aí, sendo grupo B, observe o indivíduo no hospital, colhe exame, hidrata por via oral, para ver se vai ficar tudo bem, isso vai mudar a classificação. Ah, piorou, começou a ter vômito conhecido, parou, passou a ser C. Ah, estabilizou, a pressão está caindo, passou a ser D. E aí, automaticamente, a gente vai realocando o indivíduo e vai tocando toda a conduta no indivíduo com dengue. Viu só? Era isso. É isso que a gente precisa ter no radar e dominar dentro de dengue. Desse jeitinho. Essas são as mensagens cardinais. E é isso que a gente precisa levar. É isso que o INEP gosta. E às vezes gosta de contrastar dengue com outras arboviroses. Gosta. Mas isso a gente não vai conversar hoje, a gente conversa outro dia. Por sinal, teve uma questão recente do INEP, né? Uma questão interessante, importante. Deixa eu já abrir desbloquear os comentários enquanto eu comento da questão. Teve uma questão importante, né? Que era de uma grávida que tinha indício que não estava evoluindo bem, mas muita gente vacilou na questão, deixando de pensar em dengue porque o hematócrito estava normal. Pô, papai, me poupe, veja. Dengue, a pessoa não tem que estar com o hematócrito alterado, não tem que estar com plaqueta baixa, não tem, papai. Não tem, não. Entendeu? Em cenário de gravidade isso vai acontecer, mas não tem. Ainda mais a grávida. A grávida que é naturalmente hemodiluída, mesmo evoluindo, pode ser que o hematócrito esteja de boa, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. O INEP tem como característica, em vários cenários, principalmente os mais clássicos, trazer o cenário padrão e inserir algumas informações para ver se a gente, sabe, se a gente cai na cilada. Dizer assim, tava aparecendo tal coisa, mas tem esse dado aqui, agora eu acho que não é mais não. Cuidado, sabe? Cuidado. Isso é uma característica do INEP, por isso a gente tem que ter uma concentração muito grande durante a prova. Tem que conhecer o perfil da banca, tem que conhecer para evitar vacilo. Principalmente quando a questão aparece no número 95, 96, sabe? De uma prova com enunciados muito longos. Valeu? Então, muito obrigado.